Esse é o Reabilita Módulo 9. Eu estou aqui com o professor Rodrigo Correia, que é um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental, professor da Faculdade de Planaltina, nosso professor aqui também do Reabilita, e vamos conversar um pouco sobre o que é revegetação. Professor, vamos lá nesse mistério, né? E já vou até melhorar essa pergunta. O que significa revegetação no contexto urbano? Tá. O ser humano, como todas as espécies, é fruto de um processo evolutivo. Sim. Então, quando nós falamos de uma escala biológica, nós estamos falando aí de centenas de milhares de anos, talvez até milhões de anos, né? E morar em cidade é uma coisa muito recente. Então, há alguns séculos, né, ou uns poucos milênios, o homem foi se desgarrando do ambiente natural e se aglomerando em centros urbanos. E em pouco tempo ele descobriu que se apartar da natureza não dá certo. Então, o que é a revegetação no contexto urbano? É trazer um pedaço da natureza para o nosso ambiente artificial, o nosso ecossistema urbano, né? Para que ele se torne mais agradável e menos árido. Em quais aspectos as áreas verdes são importantes nesse meio urbano? Bom, hoje não se fala em cidade sem área verde. Você pode chamar isso de infraestrutura verde, de área verde, do que queira, né? Mas, além da questão, ou seja, você retornar o verde para as cidades, começou muito com um aspecto de paisagismo. Sim, aquela coisa do belo, né? Do belo. Isso, aqui no Brasil, por exemplo, Maurício de Nassau, em Pernambuco, para se sentir em casa, né? Trouxe espécies, né, da pátria dele para enfeitar as ruas, né? Mas hoje o verde urbano não é só mais paisagismo, não é só mais a função estética. Nós temos descoberto que o verde urbano exerce uma série de funções, né, que nós chamamos de funções ecossistêmicas, funções ecológicas dentro da cidade. Sim. Então, é um serviço que nos é prestado e nós não temos nem consciência de que esses serviços existem. Sim. E quais as funções do verde nessas áreas urbanas? É claro, você coloca isso, mas em relação à vida, né? à estrutura. E aí, um fechamento da pergunta: plantas salvam vidas? Sim. As plantas, elas exercem cerca de 30 funções no meio urbano. Obviamente que a mais perceptível, né, ao indivíduo é a questão do paisagismo, do embelezamento. O verde, ou seja, uma área bem arborizada, uma área verde, ela acalma uma pessoa, efetivamente, né? Mas nós temos uma outra função que também é muito estudada, que é a questão da amenização das condições climáticas. Claro. Então, assim, as cidades são ilhas de calor. Então, as temperaturas no meio urbano, ela é, em média, muito mais elevada do que numa área rural ou numa área natural. Bom, e de vez em quando o planeta Terra não é um organismo parado, é um organismo, né? E às vezes nós temos aí ondas de calor. E essas ondas de calor, muita gente morre de mal súbito, né? Sim. Então as cidades que têm mais verde, as cidades que são mais arborizadas, a população sofre menos com essas ilhas de calor. Ou mesmo no calor cotidiano. Sim. Né? Você pega numa mesma cidade bairros que são arborizados e bairros que não são arborizados. A diferença na qualidade de vida é gritante. Não só a questão do calor, mas, por exemplo, a questão da poluição atmosférica. Então, hoje na Europa morre mais gente de poluição atmosférica do que de tabagismo. Caramba! E doenças respiratórias e cardiovasculares, né? Bom, a parte boa dessa notícia é que as pessoas estão fumando menos. E desmatando mais. Então, por exemplo, existem estudos nos Estados Unidos que tentam valorar quanto é que vale monetariamente, né, o verde urbano.
Então, só essa questão de você reduzir a poluição, porque as plantas efetivamente elas filtram o ar, né? As folhas retêm partículas de poeira, etc. Eles estimaram uma economia de 60 milhões de reais. Nossa. Que eles deixam de gastar em saúde por conta da função de filtragem que a vegetação exerce em algumas cidades americanas. Então, na prática, a arborização é um custo ou um investimento? Ainda que não houvesse retorno monetário, obviamente é um investimento, se nós pensarmos que a vida é o maior valor a ser protegido. Sim. Mas se nós quisermos migrar para a economia ecológica ou para a economia ambiental, ela efetivamente é um investimento, porque você tem um retorno muito maior monetariamente, por exemplo, um prédio que tem uma arborização inteligente no seu entorno. Você gasta menos com ar-condicionado. Uhum. Né? E sem contar que fica bonito também, né? Eu gosto muito da estrutura. É claro que quando você chega, o impacto do concreto, da tinta, mas quando você tem uma estrutura arborizada, uma vegetação, principalmente quando é uma vegetação local, eu percebo que deixa aquele ambiente mais gostoso, né? Sim. Então, se você for computar, a questão de ondas de calor, né? Que a onda de calor não é só a questão do mal súbito, claro. Mas a proliferação de doenças. Sim, sim. Né? Então, quando vem ondas de calor, nós vemos isso aqui no Brasil, né? A temperatura sobe, o número de doenças, às vezes tem conjuntivite, até desde doenças mais simples, né? Sim. Até doenças letais. Então, quando você computa que o verde urbano ameniza a questão de epidemias, o verde urbano ele ameniza a questão de morte por mal súbito causada por elevação de temperatura, o verde urbano reduz o consumo de energia nos prédios. Obviamente que ele se paga várias vezes, o investimento é pago várias vezes. Isso é muito importante. Porque você gasta aí, sei lá, não gasta 100 reais para plantar uma árvore que vai viver 30, 40 anos e exercendo funções. Sim. Então ela se paga monetariamente várias e várias vezes ao longo da vida dela. Ainda nisso, quais são as árvores ou até mesmo as espécies que podem ser plantadas em áreas urbanas? Aqui no Brasil nós temos ainda uma influência cultural muito forte de paisagismo e arborização. Então o paisagismo brasileiro começou com espécies exóticas, né, ao país, mas a mega diversidade brasileira, né, o Cerrado aqui, nós estamos em Brasília, o Cerrado tem mais de 11 mil espécies de plantas vasculares. Você pega a Amazônia, Mata Atlântica, você soma mais de 40 mil espécies. Então, se nós temos número de espécies mais do que suficiente, por que não usá-las? Qual é a vantagem de usar as espécies nativas em detrimento às exóticas? Bom, as espécies nativas, além de exercerem funções ambientais, de sombreamento, etc., elas exercem funções ecológicas. Por quê? Elas estão adaptadas à fauna local. Bom, mas o que a fauna local tem a ver com verde urbano? Bom, a fauna local, a fauna urbana, ela também exerce muita função. Por exemplo, quantos insetos um passarinho no meio urbano não preda? Com certeza. Ou seja, nós temos casos aqui no Distrito Federal que chegaram à conclusão que o controle da epidemia que foi desencadeada por um rato seria feito pela introdução de corujas. Ou seja, as corujas iriam controlar a população desse rato e, consequentemente, você ia debelar a infestação dessa doença, que era transmitida por esse rato. Então, quando nós colocamos espécies nativas na área urbana, nós ganhamos as funções ambientais e ganhamos as funções ecológicas. Além de uma questão cultural de você valorizar o que é local. Né, que é muito claro, bom. Com certeza. Né? Ou seja, a valorização da cultura local. Muito bom. Professor Rodrigo, muito obrigado. Esse é o Reabilita. Assista aos nossos próximos vídeos na página. Atenção, não deixe de ativar o sininho. Obrigada.